ao vosso marido como ao Senhor. Eu buscando isso aqui, eu entendi o porquê que Paulo disse como ao Senhor. Porque talvez se Paulo coloca só assim: vós mulheres, sejam sujeitas ao vosso marido, né? Talvez a mulher, ela ia se engrandecer. Ah, mas eu só tenho que obedecer a Deus. Aí Paulo fecha a lacuna dizendo como ao Senhor. Então tem que se sujeitar. Aleluia, Jesus. Dentro de um casamento, cada um tem o seu lugar, cada um ocupa, aleluia, tem que ter o seu próprio ofício. Aleluia. Quando eu leio a carta de Paulo, aleluia, Jesus, quando eu leio a carta de Paulo a Timóteo, aleluia, Jesus, quando eu leio a carta de Paulo ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 11 diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda, completa para mim, por favor, com toda Submissão. que é a sujeição, é a mesma coisa, tá? Paulo diz para Paulo ensina Timóteo a ensinar a igreja, e no versículo 12 ele diz: não permita, porém, que a mulher use, não permita, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Amém? Para aqui um pouquinho. O que esse texto está dizendo? Olha o que acontecia nos tempos de Paulo. Olha o que acontecia nos tempos dos apóstolos daquela época. Muitas mulheres, elas queriam usar de autoridade sobre o marido. Quando Paulo diz: eu não permito que a mulher ensine o marido, o que acontecia? O culto estava rolando, o culto estava acontecendo, por mais que os cultos não eram em tempos como esse, mas sim em casas. E a mulher levantava, o marido estava ensinando, estava pregando, e a mulher levantava e envergonhava o seu marido. E ela dizia: não é assim, é assado. Aleluia. E aquela mulher envergonhava o seu próprio marido. Então Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai tratar agora em Paulo a ensinar Timóteo, um jovem pastor que estaria na frente de algumas igrejas, para ensinar como a mulher de Deus, a mulher, aleluia, que é assemelhada à igreja de Cristo, deveria proceder, deveria, aleluia, fazer naquela época. E Paulo vai ensinando, e hoje nós temos visto quase o mesmo contexto. Hoje nós temos visto acontecer muitas coisas. Um tempo atrás eu até brinquei sobre o cajado azul, o cajado rosa. Os irmãos riam, os irmãos brincavam, mas é muito sério. Aleluia. Por quê? Porque hoje estão trocando os ofícios. O ofício que é do marido está indo para a mulher. Aleluia. O ofício da mulher está indo para o homem. Hoje tem homem que fica dentro de casa lavando louça e a mulher se matando trabalhando. Aleluia, Jesus. Essa irmã tinha que botar quente nele para ele ir trabalhar e ela ficar em casa fazendo o que a palavra diz. Porque o ofício da mulher na Bíblia é esse. Quer ver? O ofício da mulher na Bíblia é exatamente esse que hoje nós temos visto os homens fazer, mas está errado. Aleluia, porque a palavra
diz que assim tem que ser. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Muitos estão trocando, aleluia, Jesus, as coisas, e estão fazendo, aleluia, de forma errada, estão fazendo de qualquer jeito, estão fazendo conforme eles pensam, conforme eles acham que é o certo, mas não é, irmão. A gente precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa observar a palavra, para quê? Para nós não sermos pegos, aleluia, de surpresa naquele grande dia. Muitas mulheres, deixaram de fazer o que a palavra diz, para fazer as suas vontades, mas não é assim, amém? Olha aqui, glória a Deus. Eu vou achar aqui para poder mostrar. A Bíblia diz, alguém me ajuda que eu não notei essa. Ele diz assim, foi Paulo que disse: a mulher será santificada, ela será salva, aleluia, se permanecer na modéstia, na santificação a Deus. Assim esta mulher será salva. Nos tempos dos apóstolos não era como nos nossos tempos. Hoje, muitas mulheres, aleluia, Jesus, por trabalhar em serviços melhor que os seus esposos, isso nós não podemos generalizar, não é todas, mas algumas, elas querem crescer em cima disso, e aí começam a mandar os maridos, começam, aleluia, Jesus, a crescer em cima dos maridos, e o contexto bíblico começa a mudar. Aleluia, Jesus. Alguém achou aí o texto? 1 Timóteo, leia, por favor. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Olha aí, irmão, salvar-se-á, acabou de salvação. Está entendendo? Salvar-se-á a mulher, porém, dando luz a filhos. Vamos lá. Se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. E na santificação. Então é um conjunto de coisas. Esse é o ofício da mulher. Esse é o ofício da mulher cristã. Veja bem o que diz Provérbios capítulo 14. Leia para mim, por favor, alguém. Versículo 1. Estou dando só uma pinceladinha aqui, para nós entrar aqui, irmãos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Olha aqui para mim aqui agora. O Espírito Santo de Deus, toda a palavra, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fala na boca do rei Salomão, o rei mais sábio da terra, que a Bíblia diz que nunca houve que nem ele e nunca mais haveria. Diz assim, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Veja bem, vamos trocar isso aqui. Você sabe qual é a mulher sábia? É aquela que empurra o marido para perto de Deus. É aquela que diz assim: meu bem, hoje é culto. Meu bem, hoje tem oração. Meu bem, vamos para o evangelismo junto. Meu bem, vamos fazer uma campanha de oração na madrugada, pelos nossos projetos, pela nossa família, pelos nossos filhos. Vamos junto. Aleluia. Na Bíblia, quando você lê o livro do mesmo autor, Salomão, capítulo 31, versículo 10, o autor vai dizer assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor, o valor desta mulher virtuosa, que é comparada, que é assemelhada à igreja, ele diz: quem achará esta mulher? Porque o seu valor é incalculável, o seu valor é muito mais que os rubins. Aleluia. A mulher virtuosa, a mulher sábia. Só que o mesmo autor fala de uma outra mulher. Ele
ele diz: a tola, a insensata, ao invés de ela construir, ela derruba, ela destrói. Eu já tive pastoreando vários casais comigo. E a gente vê, irmãos, quando algo vai dar errado. Todo pastor, ele tem um pouco de psicologia, irmãos. Aleluia, Jesus. Através da oração, através, aleluia, Jesus, da santificação, através da leitura da palavra, muitas das vezes o pastor consegue ver coisas que o membro não consegue ver, que o obreiro não consegue ver, que o discípulo dele não consegue ver. E ao longo da minha jornada, chegou casado comigo e disse: meu filho, faz assim, irmã, faz assim. Fizeram ao contrário. Hoje está um para um lado, outro para o outro, a família destruída, porque não ouviram. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. No original, o meu povo é destruído porque não quer o conhecimento. Todos nós, irmão, precisamos ser confrontados. Todos nós precisamos ser confrontados com a palavra. A palavra, ela bate de frente com o nosso ego. A palavra, ela bate de frente com o nosso orgulho. Chegou alguém para mim uns dias atrás e disse assim: pastor, o que o senhor acha? Eu disse: irmão, não tenho que achar nada. Eu tenho que saber o que a Bíblia diz. Eu não ando segundo o meu achismo, eu ando segundo a palavra de Deus. Eu quero saber o que a palavra diz. Aleluia, Jesus. Eu quero saber o que a palavra me ordena fazer. É isso. Eu não sou ímpio, não, irmão. Eu sou cristão. E eu preciso andar conforme a palavra. Se eu não andar conforme a palavra, eu estou errado. Abra a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Aleluia, Jesus. É melhor do que o sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de Sabe o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas não querem obedecer. Muitas pessoas não querem, eles querem sacrificar. Porém, o sacrifício, ele precisa ser um sacrifício válido. Se você olhar, se você congrega no ministério na qual Deus, aleluia, Jesus, deixou um pastor, deixou um líder, seja ele homem ou mulher, não pode ser pastor, papapá, mas eu estou concordando que quando se trata de obra de Deus, Deus usa quem Ele quer. Porque muitas vezes o homem não quer, mas a mulher quer. Então a mulher faz algo, Deus vai ser salvo e acabou. Quando você congrega e você tem alguém que está ensinando, que está te discipulando, e você não observa quem que é ensinado, sabe como é que está acontecendo hoje? O pastor, o dirigente, seja quem for, está ensinando, está discipulando, está mostrando o caminho. Sabe o que o indivíduo faz? Fica com raiva. Quando ele tem que atender, ele tem que obedecer, ouvir o que o seu líder está ensinando na palavra. Deus diz assim: será que Deus tem tanto prazer em sacrifício, em quem sacrifica, como aquele que obedece? Ele diz: obedecer melhor. Precisamos, irmãos, começar a abrir nossos olhos para as coisas de Deus. Nós não podemos andar segundo as nossas vontades, senão você vai estar perdendo tempo. Aleluia, Jesus. Não é da vontade de Deus que nós perdemos tempo. Não é da vontade de Deus que nós venhamos para a sua casa perder tempo. Não, é da vontade de Deus que nós venhamos para a sua casa aprender a sua palavra.
obedecer a sua palavra. Eu não posso mais, depois que eu aceitei a Jesus, eu não posso fazer mais o que eu quero. A minha esposa pode responder por mim. Quem era o pastor José Rando antigamente? Um homem totalmente turbulento, ignorante, soberbo, avarento. Lá vai, tinha um bocado de coisa, irmão, no meu currículo. Mas só que eu precisei, como nós precisamos se abster disso. Nós precisamos abandonar nossas vontades. Depois que eu aceitei a Jesus, eu não posso fazer mais a minha vontade. A minha vontade não pode prevalecer acima da vontade de Deus. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos abandonar o nosso eu, abandonar a nossa vontade, abandonar o achismo, abandonar a ignorância familiar. Quantos maridos ignorantes, quantas mulheres que querem, aleluia, que não querem se sujeitar aos seus próprios maridos. Não, aqui em casa aqui é o seguinte, aqui é metade, está errado. A voz final é do marido. Deus deixou o guia, aleluia, em cada família. O guia é o homem, é o cabeça. Na hora que o negócio pegou, quando Deus vem falar com o homem no Éden, Deus não vai falar quem colocou, quem levou o homem para o pecado, não, porque hoje muitas mulheres estão levando seus maridos para o pecado. Só que ela está tão longe de Deus que ela não está enxergando isso nem ele, porque deixaram de observar a palavra, deixaram de obedecer, aleluia, e dia após dia ele está se distanciando de Deus. Você observa no olhar. Por isso que eu disse que Deus dá um pouquinho de psicologia para todo pastor, né? No olhar eu vejo. Ele não era assim, ela não era assim, está errado. Zé Carlos um dia andou de um jeitinho aí, essa coisa, aí eu vi que está errado, ele não é assim. Aí passou um dia, ele não vai me procurar mesmo, eu vou procurar ele em casa. Eu não sei, você não é assim, você é diferente. Então a gente nota, irmão, na ação da pessoa. E aí a gente vai o quê? Vai ensinar. Vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. É por aqui, ó. O caminho das pedras é aqui, ó. É obediência. É renúncia. Ah, mas Deus entende. Deus não entende, crente. Para de querer colocar a palavra na boca de Deus. Para de querer ensinar Deus. Para de querer dizer que Deus entende, aleluia, os seus pecados, porque Deus não entende. Você peca porque quer, você erra porque quer. Às vezes, na minha conversa, com a conversa da minha esposa, né, acontece alguma coisa, e aí chega o momento do checkmate. Ei, chega, tá bom. É isso aqui. Ela automaticamente ela já entende. Ela já para, já fica ali, mesmo não querendo. Porque o ser humano é assim. Mas depois ela chega e é assim mesmo. É verdade. Está entendendo? Olha aqui para mim. A esposa. Depois eu vou falar sobre o meu esposo. A esposa. Toda mulher, se você puder notar isso aí, toda mulher, ela tem que ser, deve ser, trampolim para o ministério do seu marido. Aleluia. Tem mulheres por aí afora, destruindo os ministérios dos seus maridos. Não é pastor, não é igreja, não é ninguém. Destruindo o ministério
ministério do seu marido. Eu já ensinei na Bíblia, já falei várias vezes, só perdeu quem não estava nesses dias. A mulher sozinha, ela não tem ministério. Não, irmão, não existe isso. A mulher não tem ministério. A mulher, ela vive o ministério do marido. A mulher, ela anda junto com o seu marido, ajudando o ministério dele. É assim que é, irmão. Não existe, aleluia, a mulher carreira solo. Não tem, irmão. O dia que Deus levar o pastor Joserano, se Deus me levar primeiro que a minha esposa, né? Eu já disse para ela: fica como presidente, mas coloca um casal na frente da igreja, porque ela não pode mais levar sozinha. Ela não pode. Se um irmão quiser um conselho, como é que ela vai para dentro do gabinete pastoral sozinha com esse irmão? Se Deus levar ela primeiro, como é que eu vou? A mesma coisa, como é que eu vou para o gabinete pastoral aconselhar uma irmã sozinha? Está errado. Então a mulher, ela é tranquilinha. Irmãs que aqui se congregam, aprenda isso. Seja base no ministério do teu marido. Seja, aleluia, alguém que empurra o teu marido para frente e não empurre para trás. Aleluia, Jesus. Se não der que você ir, diz assim: meu amor, vai lá, vai buscar por nós. É assim que é. Mas hoje, em muitos lugares, nós temos visto um contexto diferente. Mulheres arrastando o marido para trás. Para trás, ele está em decadência espiritual. E muitas das vezes, é incrível isso, ele não consegue ver que existe isso. O casamento, ele foi instituído por Deus. É uma aliança sagrada entre duas pessoas. Não apenas entre duas pessoas, mas entre o homem, a mulher e Deus. Deus, você sabe o que está acontecendo, irmão, no dia de hoje? Deus não é mais o centro do casamento. Deus não é mais bem-vindo em alguns casamentos. Eu fui falar com Deus, falei: Senhor, eu preciso trazer uma mensagem para a tua igreja. Porque a tua igreja, ela não pode andar segundo o querer do pastor, mas sim da palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui trazendo uma palavra da minha parte. Não vamos falar aqui sobre algum assunto aqui. Não, é o que Deus quer. E hoje, muitas famílias, muitos obreiros estão com suas vidas espirituais em declínio. Por quê, irmãos? Por que você pregava e não prega mais? Por que você abria culto e não abre mais? Por que você glorificava a Deus e não glorifica mais? Por que as pessoas olham para você e veem você fosco na presença de Deus? O que está acontecendo? Por que não há mais esse brilho do Espírito Santo? Por quê? Eu tenho a resposta. Porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Eu era uma pessoa do monte. Não gosto mais não, do monte. Eu vou, mas eu não gosto como eu gostava antes. Tá? E aí, por causa das badernas que caíram, o monte deixou de ser monte. Eu prefiro orar na igreja. Eu ia para os montes. E aí às vezes acontecia de que não dava que a minha esposa ir, mas o meu pastor me convidava e ela dizia assim: vai, irmão, vai lá orar por nós, vai lá buscar por nós. Cansei de fazer campanha de 30 dias no monte, cansei. A minha esposa nunca me impediu de fazer a obra de Deus. Ao contrário, ela sempre me empurrou. Hoje, se eu estou na frente de uma obra, se estamos na frente de uma obra, é porque eu tive a ajuda da minha esposa,
de alguém que Deus colocou do meu lado, como a Bíblia diz, para me auxiliar, para me dar força. Nos momentos difíceis da minha vida, ela estava lá me ajudando, dizendo assim: meu bem, você vai se levantar, Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer de novo, você vai voltar a ser usado como você era antes. Sim, ela estava lá. Olha aqui para mim, irmãos. Seja uma mulher sábia, não seja uma mulher tola, não seja uma mulher insensata, seja uma mulher, aleluia, que convida o Espírito Santo de Deus para estar dentro do seu lar guiando. Porque quando o Espírito Santo, isso aqui vai doer, é para doer mesmo. Quando o Espírito Santo de Deus é o guia de uma casa, de um casamento, a gente faz a vontade de Deus. A gente não faz a nossa vontade. Eu tive que abrir mão de muita coisa para me fazer a vontade de Deus. Eu tive que abrir mão de valores. Eu tive que abrir mão de amizade, porque uma vez que tu se torna amigo de Deus, tu se torna inimigo do homem. Isso é fato, é verídico. Porque, aleluia, não é todos que vão louvar a Deus pela palavra. Não é todos que vão louvar a Deus e dizer: graças a Deus eu tenho um pastor que me ensina a palavra. Não é todos. Existe uma meia dúzia, e eles não conseguem permanecer muito tempo. Logo eles arranjam um lugarzinho para ir. Por quê? Porque eles olham com outros olhos. O meu pastor está me afrontando, o pastor está falando disso, daquilo. Não é ele, é a palavra. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, para servir a Deus, para ser um obreiro, para ser uma mulher de Deus, precisa abrir mão das vontades, precisa abrir mão, aleluia, daquilo que eu gosto. Está entendendo? Precisamos abrir mão de algumas coisas. Ser obreiro na casa de Deus, ser uma mulher de Deus, ser um cristão, precisamos negar as nossas vontades. Porque nossa vontade é o contrário de que muitos acham e dizem que Deus entende, Deus abomina. Irmão, tem mulher que o marido mente, ela vai junto. Hoje aconteceu um negócio, eu ia de moto, e aí eu tenho uma moto agora, e aí eu ia na minha moto aqui, e a minha mulher na outra moto dela. Aí eu fui lá no lado do Gonçalo. Aí quando eu vinha, era notório para nós entrar naquela rua, e não tinha outra, né? E aí eu passei direto, ela passou também. Eu falei: tu tá que nem Safira, mulher? Tu tá indo junto com teu marido com ele, né? Entendeu? Foi uma brincadeira, né? Porque Ananias mentiu acerca do valor da propriedade. Quem lembra disso? Né? E aí Pedro chamou Safira: vem cá, santa, foi por quanto o teu marido vendeu a propriedade? Foi por esse valor? Ela disse: foi. Pois os pés de quem sepultou teu marido está aí e vai te sepultar também. Mentirosa. Porque tem mulher que, ao invés de corrigir o seu esposo, dizer que ele está errado, e isso não é pecado, entenda a submissão. Tem muita mulher que entende errado, acha que submissão está sob o pé do marido. Não, irmão. Não deixe ele mentir, né? E aí vai com ele, não, repreende isso. Não, se eu perguntar, eu vou dizer. Eu já fui na casa de irmãs, fazendo os testes, né, que os pastores fazem, perguntar como que era o varão. Irmã, como que é o varão? Lê Bíblia, ora? Aí ela: Bíblia? Não é nada, pastor. Nunca vi ele pegando a Bíblia. Eu falei:
casa, não. Está entendendo? Então, não pode mentir, irmão. Não pode ser negligente ao ministério do seu esposo. A esposa empurra o marido para frente. E agora? O pastor disse que tal dia vamos levantar uma campanha de oração e por mais que não dá de fazer, mas você vai. Nós vamos estar lá buscando a Deus, orando, juntos. Tem trabalho hoje. Hoje nós não vamos para a pizzaria, hoje nós vamos para o shopping, hoje nós vamos para a pescaria, hoje nós vamos para. Hoje nós vamos estar lá no trabalho. Porque hoje tem trabalho da nossa congregação. Irmão. Aqui não tem isso não. Mas por aí tem. É dia de culto, os irmãos vão para a pizzaria. Vai depois do culto. E chama o pastor. Vai no dia que não tem culto. Você está entendendo, irmão? O pastor, ele sempre vai olhar para o lado da família. Quem congrega aqui comigo, sabe o que é muito cansativo no começo. Todo dia era culto, não é, sabe? Todo dia era culto, todo dia era trabalho. O pastor, não, vamos tirar esse dia aqui. Vamos tirar esse domingo aqui. A escola bíblica vai ser terça-feira, junto com a palavra, para os irmãos descansar, para os irmãos estar com as suas famílias. O pastor não pode ser negligente, irmão. A primeira, não tem como você estar bem aqui, escutar, não está bem em casa. Tem que estar bem. A casa tem que ter uma harmonia do Espírito Santo de Deus. Mas quantas vezes não tem, é só briga, contenda. Aleluia, Jesus. A submissão, ela não é inferioridade, mas ordem divina e cooperação. Tem muitas irmãs que acham que submissão, eu sou inferior ao meu esposo. Não é, irmão. Por mais que a voz, tem muitos esposos que gritam com a sua mulher. Isso é errado, tá? Tu grita com o teu patrão? Tu grita com o teu amigo? Tu grita com a tua família? Por que tu grita com a tua esposa? Errado. O marido, tudo aquilo que acontece dentro de um lar, o marido tem que chegar com a esposa e conversar. Não é gritar. E a esposa de pronto, ela observa que o seu marido está conversando com ela. E os dois chegam a uma conclusão. É o checkmate. Não é gritar. Aleluia, Jesus. Não é tratar as coisas na ignorância. Não, aqui em casa só eu que mando. Quem manda é o Espírito Santo de Deus. Quem manda é Deus. No meu casamento, quem manda é Deus. No meu casamento, na minha vida, na vida da minha esposa, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, a minha esposa chega para mim, hoje mesmo ela chegou. Já deu para cá, já vai comer já. Estou aí. Eu disse mesmo. Eu não falei? Tá bom. Daí o marido tem que ter a presença de Deus na vida dele para dizer assim. Realmente você está assim. Quando os maridos não fazem isso, o casamento vai estar sendo destruído, está acabando, porque são maridos prepotentes, arrogantes. Eu não vou apoiar ela nisso, tu vai ver como é que vai dar errado. Tu já está torcendo. Ao contrário, apoia a tua esposa naquilo que for certo. Apoia ela. Apoie o seu esposo. Que o Espírito Santo de Deus seja o mentor dos nossos lares, irmão. Alguém que vai nos ensinar, nos conduzir na presença de Deus. Aleluia. Seja alguém assim. Aleluia, Jesus. A esposa deve respeitar e reconhecer o papel de liderança espiritual do marido. Ela deve isso. Respeitar. Vocês lembram? Não que você vai hoje fazer isso, porque tem muitas pessoas que querem ler um texto e eles se apoiam em cima de um texto sem contexto. Quem lembra como é que Sara chamava Arão? Quem lembra? Senhor. Mas no contexto bíblico, quando Sara olhava
Senhor. Não, não, isso não. É errado, entenda a palavra. É a questão de se submeter, de sujeição, de respeito. Quantas mulheres envergonham os seus maridos? Irmão. Aleluia, Jesus. Exemplo. Eu vou precisar do irmão Anso. Anso, você vai pregar hoje. Aí a irmã Valdir disse assim: não, Anso, tu não vai hoje não, tu vai ficar em casa comigo. Aí o que vai acontecer? Ele é meu ovelha. Vai tomar um cafezinho amargo comigo. Vai aprender, aleluia, a ser o homem da casa. E a mulher vai ter que aprender também isso. Irmãos, isso não é menosprezar a esposa, isso não é envergonhar a esposa, mas precisa ser conforme a palavra diz que tem que ser. Um tem que ser o guia, um tem que estar na direção. Não pode, irmão, aleluia, e pela palavra o guia é o esposo. Quando Adão e Eva comem do fruto, Deus era para ter pela lógica humana, era para Deus ter começado com Eva, irmão, foi ela. Foi ela. Que foi a mentora disso tudo. Mas Deus vai conversar com quem? Pois Deus vai conversar com muitos maridos, viu? Se ele não se colocar no plumo. Tá bom? Deus vai, escrever isso aí se você quiser. Deus vai conversar com muitos maridos, ter um cafezinho amargo, aleluia, com muitos maridos, para eles se posicionar. Não, vem cá. Por acaso tu comeu do fruto que eu te falei para tu não comer? Eu não queria saber nada de Eva, não. Era Adão. Tu comeu, Adão? Não, senhor, foi a mulher. Aí já era, irmão. Está entendendo? Caiu para cima dele. Então, a mulher de Deus, por isso que tem que ser pastoreado, irmão, tem que ser discipulado, ensinado. A mulher de Deus deve entender que dentro do lar tem uma cabeça. Amor, eu quero fazer isso aqui. O que tu acha? Aí o marido, cheio de Deus, vai dizer: meu bem, vamos orar. Vamos orar. Se Deus confirmar, vamos fazer. Se Deus não confirmar, não vamos fazer. Será que isso aqui é bom para mim? Tem gente que nunca entendeu, não sabe nem para que ele foi chamado. Ele acha que ele foi chamado para estar coxando em dois pensamentos aí fora. Né? Precisa do obreiro, ele nunca está presente. Então ele não pode ser obreiro. O obreiro tem que ter tempo para a obra. Em algum momento ele vai ter que ter tempo. Esse negócio só de o crente ficar por todo o grupo. Hoje vou estar ausente. Hoje vou estar ausente. Hoje vou estar ausente. Nem precisa nem colocar mais. Você tem que estar presente. Se vire. Aleluia, Jesus. Ache um tempo para a obra de Deus. A gente não faz de tudo para tentar anexar as coisas, ajeitar, organizar, aleluia, para que fique bom para todos. Mas mesmo assim, ele vai ainda colocar uma desculpa. Ele vai colocar, porque não é a igreja culpada, é a pessoa. E Deus, ele vai, irmão, chegar com cada um de nós. Anderson, pode escrever o que eu estou dizendo aqui debaixo da presença de Deus. Deus vai ter um particular com nós, como nós estamos tratando o nosso ministério. Deus vai conversar com nós. Vai, irmão. Um dia desse, quase que eu aceito uma proposta, irmão. E rapaz, vai dar para me pagar isso, pagar aquilo, ajeitar aquilo, ajeitar aquilo. Deus disse: vai. Quando Deus disse vai, eu entendi o que Deus estava querendo dizer. A gente precisa ser sensível à voz de Deus, irmão. Deus não vai concordar com o meu erro e o teu erro quando nós estamos errados, não. Deus vai chegar com nós conjunto.
Aleluia. Deus vai chegar com o seu cajado. Deus vai chegar com a vara, que é a palavra de Deus, para nos corrigir, para nos colocar no prumo. Aleluia, Jesus. Submeter-se como ao Senhor significa confiar que Deus está à frente da família. Deus precisa estar à frente da nossa família, irmão. Porque vale ressaltar, tem muito marido batendo no peito, dizendo: aqui é do meu jeito. Ah, do teu jeito, não é do jeito de Deus. O opressor da esposa. Tem muito marido aqui. Eu conheço os meus obreiros, graças a Deus que não tem ninguém, mas vale ensinar. Opressor da sua esposa, oprime a esposa. Não, tu vai vestir do jeito que eu quero, tu vai fazer do jeito que eu quero. Não é assim. Assim tu vai acabar com o teu casamento, assim tu vai acabar com a tua família, tu vai acabar com o teu maior patrimônio, que é a tua família. Eu preciso entender isso, irmãos. O meu lar precisa ter harmonia. Irmão, eu brinco com a minha esposa. Irmão, uma pastora, eu preciso. A gente vai se chateia, mas logo eu vou lá, peço perdão. E é uma bênção. Hoje eu fico com a mãe hoje. Ela entrou para dentro do quarto. Aí nós temos uma coxa lá que é bem grossa. Ela se escondeu debaixo da coxa para me assustar. Vida nisso. Jesus te pega. Só que foi incrível. Quando ela fez isso, que a sua amiga disse assim: pai, cadê a mãe? Ela se escondeu para me assustar. Olha, eu conheço a minha esposa, irmão. Então isso é bom, isso é maravilhoso. Tem marido, irmão, que ele não dá uma palavra para sua esposa de ânimo, só de desânimo. Ele não dá um presente para a esposa. Ele não chama eu vou usar um termo aqui, irmão, você me perdoa, tá bom? Ele não leva a miserável. Tem irmã que nunca foi numa churrascaria. Tem irmã que nunca foi numa lanchonete. Sabe, irmão? Por quê? Cabe a caninha, irmão. Eu não sei o que ele quer fazer com tanto dinheiro. Se esse dinheiro, irmão, não for para a minha família, para que é? Porque o dinheiro que eu ganhei, irmão, que eu ganho, sempre foi para a minha família. Eu compro o que a minha filha gosta, o que a minha esposa gosta, dentro das minhas condições. Eu compro, eu faço tudo para me comprar aquilo que elas gostam. Satisfazer, o homem não pode se satisfazer ele mesmo, a mulher da mesma forma. É um irmão satisfazendo a vontade do outro, juntos, né? Uma amizade familiar. E isso você vai estar imunizando o teu casamento. Tem marido que ele chega em casa, e aí, já fez o almoço? Às vezes o infeliz não comprou a mistura, saiu de casa, não tinha gás, e quer chegar em casa e ter tudo pronto. Sabe, irmão? Eu fico olhando assim, dá vontade de falar as coisas, o carro, está entendendo? E eu vou lhe contar aqui, irmão. Eu estou diante da igreja que prega comigo aqui. Isso não é uma ameaça, não é. Mas eu digo aqui, irmãos, não trate a sua esposa assim, não. Porque você não pode estar aqui pregando a palavra de Deus, ensinando quando tu é um grupo dentro da tua casa. Não dá uma palavra de apoio para a esposa. A minha esposa já foi cabeleireira, já foi crocheira, eu não sei se é isso não, já foi sandareira, agora um bocado de coisa, mas em tudo eu apoio ela, mesmo achando que você está sendo, não sabe o que quer. Aí depois de muitos anos de casado, eu descobri que a mulher é assim. A mulher é assim. Ela gosta, no mesmo momento que ela gosta de fazer uma coisa, ela não gosta mais, ela gosta de outra coisa. E assim. Coisa. Então assim, mas eu sempre apoiei ela. E quando ela estava errada,
gente sentava, conversava e chegávamos ao bom senso que estava errada. Assim como eu também hoje reconheço. Quando eu era, eu logo digo para ela assim, realmente, você acertou. E o nosso casamento é uma bênção. Os irmãos têm visto isso, pessoas que têm acesso à nossa casa. O nosso casamento é como se fosse no início da nossa história. Nós somos amigos, somos parceiros, está entendendo? Né? E aí eu faço o que ela gosta, ela faz o que eu gosto e dá tudo certo no final. Olha aqui, ó. Alô, meu Jesus. Abra sua Bíblia. Tito, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Tito, logo depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, do 4 ao 5. Se alguém achar, pode ler. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Lê um versículo antes, por favor. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, amadas, sujeitas a ser a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aqui, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou o que acontece? Exemplo, eu vou exemplificar com vocês, tá? Exemplo. A irmã Silene é crente, mas no evangelho. Aí, do lado da casa dela, de repente tem alguém que é ímpio, não conhece a palavra. Aí ouve da boca da irmã Silene, ela gritando com o esposo, é exemplo. Ou vice-versa, o texto fala da